estou falando, meu espírito está orando. Aí esse som, esse gemido, essa língua, como de uma criança, eu fico, cordeiro, cordeiro. Ele ouviu o choro de Ismael, do menino. Ele ouviu o choro, o gemido de Ismael. A mãe dele ia matar ele com a flecha. E o anjo, não faça isso, Agar. O choro do menino foi ouvido no trono. Então, quando eu estou orando no Espírito, eu acesso a minha santíssima fé. Eu vou lá na natureza do Espírito de fé. Eu acesso ela e começo a desenvolver. Aí você desenvolve aquilo que eu te ensinei ontem. O Espírito de fé. Você acessa o Espírito de fé, a santíssima fé, a natureza da fé. E você dali extrai a edificação que você precisa em espírito para vencer, para se construir. Para construir, edificar, crescer a sua vida espiritual, o seu espírito humano. Quem está comigo fala glória a Jesus. Abre Efésios capítulo 3, versículo 14. É muito profundo o rio que está aqui. O rio que está aqui é muito profundo. Efésios 3,14 da glória. Por esse motivo dobro meus joelhos diante do Pai, do qual deriva toda a paternidade no céu e na terra. Oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas Ele vos fortaleça no amargo do vosso ser, com todo o... Repete comigo, com todo o por meio. Aleluia. Com pouco poder, com uma parte do poder, com um pouquinho do poder. Fala com fé, todo. Isso é o espírito de fé, meu querido. Aprenda a usar o espírito de fé. Aprenda. Declare. Vibre. A declaração tem que vibrar de dentro de você. Quando eu oro, eu falo, Pai, aqui está escrito todo o poder. Aprendeu? Vibrar. Vibre em cima da palavra que você fala. Aí tu acessa a fé dela, o poder dela. Só para você ter noção, os grandes mestres de Israel, eles dizem uma coisa muito profunda, está no Talmud, que quando uma pessoa ler a palavra em silêncio, em estado de meditação, ele recebe uma fração dela. Mas agora, quando ele ler a mesma palavra em estado de vibração, ele recebe uma outra proporção da palavra. Então quando ele começa a cantar, por isso que o judeu canta a palavra, faz cânticos em voz alta. Eu estive no meio deles, eu fiquei vibrando no meio deles. Eles começam a recitar salmo, e começa e começa a mexer o corpo, vibrar a palavra. Ele fala que o galardão é maior, o acesso é maior, vai para o corpo. Tu pega muito mais dela. Por isso que você tem que cantar salmos. Declarar em voz alta. Declarar em voz alta. É o som. Tu solta o som dela. Tu solta o som da natureza do teu espírito.
Fala, e o som transporta? Ele carrega espírito. Meu filho, se você ouvir funk, você vai ser cheio de demônio. O diabo tomou a terra através dos sons pervertidos. Os Beatles carregavam um som tão sinistro que levou uma geração inteira a delírio. Aqueles sons perverteram tanto aquela geração. Houve tanta iniquidade, tanta promiscuidade, tanta droga, tanta droga, tanta droga, tanta droga, 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 droga. O rock tem um som, uma vibração de espírito, que há tipos de demônios que se ativa somente no rock, que não está no funk. Os sons do funk, se você reparar, o diabo tem uma linguagem que coloca nos funkeiros e nos roqueiros. E de repente está o roqueiro tocando, e falando coisas que você pode entender, mas daqui a pouco e pega a guitarra e começa isso. O que é isso, meu irmão? É a vibração do espírito humano que está chamando demônios para a alma. É o poder do espírito humano. Mas um espírito corrompido que está cheio de demônios. O funkeiro está lá cantando, e daqui a pouco eles entram na frequência dos demônios. E começa todos os espíritos de perversidade a entrar na pessoa. Começa tudo a fazer sexo explícito. Começa tudo a se entregar os corpos ao sexo no funk. Naquela coisa horrível, aquela nojeira. Quando eu morava na favela, eu colocava o bar de funk em frente à minha casa. Não podia abrir a janela. E quando chegava de madrugada, já não tinha aqueles funk, coisas que você podia ouvir. Eram só sons terríveis. Aí os funkeiros ficaram. Daqui a pouco estava tudo jovem, tudo lá drogado, tudo se prostituindo. Tudo se prostituindo. Tudo nu, ficava tudo nu. Coisa horrível. Os sons são transportes espirituais, de poder, de espíritos. Apocalipse capítulo 4. E depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. E a primeira voz do que eu ouvia, a voz como de uma trombeta, falando comigo, chamando-me. Sobe até aqui. Eu te revelarei os eventos que há de decorrer depois desses. A voz como de uma. Por que a voz tem que ser de como uma trombeta, meu querido? Por quê? Me diga por quê? A vibração coloca o homem dentro de uma dimensão. Um dia eu acabei um evento no Rio de Janeiro, eu fiquei em estado de espírito, de êxtase, eu entrei em trance espiritual, aí eu fui subindo. Eu entrei no paraíso, eu comecei a ver o paraíso. As árvores lá era outra, aí aquelas folhas lindas caíam em cima do meu espírito. Elas tinham um brilho, o sol lá tinha um outro brilho. Aleluia. E o brilho do sol é como ouro reluzente. Era um amarelo que não tinha aqui. Eu comecei a ouvir uma voz. Uma voz mansa falava comigo. O amor dele por mim. Mas daqui a pouco eu comecei a ouvir outra voz. Que aquela voz era como de muitas águas. Era tão estrondosa, mas eu consegui interpretar. E era Jesus, era a voz de Jesus. Primeiro eu ouvi a voz do Espírito Santo. Depois a voz de Jesus como muitas águas. Mas daqui a pouco eu ouvi a voz do Pai. E a voz dele com muito vento, estrondos e trovões. Como é a voz do Altíssimo? Nós nos suportamos. Quando o próprio Eterno desceu do Monte de Sinai, a Bíblia diz que a voz dele era como de muitas trombetas e sons veementes.
Você vai entender por que Deus colocou esse som dentro de você. E você vai usar o som do céu dentro de você. O som do Espírito dentro de você. Avança lá no versículo, avança no versículo. Olha lá. Olha o que acontece quando você entra na sala do trono. Avança agora. Imediatamente eu me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Então aquele som de trombeta, aquela voz, sobe aqui. Pá! Fez o quê? O que fez com o Espírito dele? Arrebatou o Espírito dele. Pá! Quantas vezes eu ouvi? Ouve som! Jesus, quase que eu subo agora. E diante de mim estava um trono no céu. E nele estava assentado alguém. E aquele, pois, que estava assentado tinha fisionomia semelhante de pedras lapidadas de diamante e sardônio. E ao redor do trono reluzia um arco-íris. Parecia uma esmeralda, vai avançando. E também ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentado sobre ele 24 anciões vestidos de branco com coroas e com e ouro sobre a sua cabeça. E o trono emanava relâmpagos, vozes e trovões. Fala, relâmpagos, vozes e trovões. Diga. Eu fui de tarde para o monte. Eu morava em Miguel Couto. Nessa época o bispo Douglas estava morando comigo no Rio de Janeiro. A gente morava na mesma casa. Eu cheguei cansado, 5 horas da tarde no monte. Aí voltei, fui descansar um pouquinho no quartinho que eu estava. Quando eu deitei, assim que eu deitei, e meu corpo relaxou, eu fui tomado em espírito e subi. Eu vi alguém que estava sentado sobre um trono de ouro. E eu fui me aproximando, fui sendo levado, sugado para ele. E eu cheguei perto, e era aquele que vive eternamente. E eu estava sobre um lugar chamado Mar de Cristal, sobre algo. E eu olhava o mar de cristal. E do lado do trono dele tinha um ser vivente, uma águia imensa. Ela grunhia. E a voz daquele que saiu do trono falava comigo: esta águia clamará dentro de você. Esta águia clamará dentro de você. Eu vou ter espírito. Tá entendendo? Tá entendendo? Você está entendendo porque você tem esse dom em você, essas línguas em você? E a águia vem clamar dentro de mim. Essa é a autoridade do profeta. Esse é o som do profeta. Essa é a língua do profeta. Aleluia. Quando você recebe profeta, qualidade de profeta, você recebe galardão de profeta, você tem acesso à unção. Quando você entra em sintonia com o trono, você vai ver vozes, relâmpagos, trovões. E você precisa aprender a acessar isso. Eu repreendo qualquer espírito de credulidade, bloqueio, que faz você achar que não é para você. Seu inferno é os tronos da mentira do diabo. É o sistema religioso. Quando você está em vibração, você entra em concordância, acessos ao trono. É que você não sabe usar. Poucos aqui sabem usar. Quando você começa a liberar os sons do Espírito dentro de você. Sons do Espírito dentro de você. Cânticos espirituais. Ungidos do Espírito. Gemidos espirituais. Choros espirituais. Suspiros. Eu fico assim, eu vejo tomado o Espírito, eu fico cheio.
Senhor, se essa glória, eu vejo Ele. É esse som da pura inocência. Você não sabe acessar ainda, mas agora você está aprendendo. Aí você acessa o trono, meu querido. Você acessa o amor dEle. É o choro como de bebê. É isso que você tem que entender. Eu estou falando, meu espírito está orando. Aí esse som, esse gemido, essa língua, como de uma criança, eu fico cordeiro. Ele ouviu o choro de Ismael, do menino. Ele ouviu o choro, o gemido de Ismael. A mãe dele ia matar ele com a flecha. E o anjo, não faça isso, Agar. O choro do menino foi ouvido no trono. É assim que você vence as frequências do inferno na tua alma. É assim que você vence as frequências do pecado, da iniquidade, os sons dos demônios, aquelas vozes perturbadoras da tua mente. Ela tem sons. Ela tem sons. E aquilo fica perturbando. Imagens têm sons. Aí você entra na frequência do Espírito, você solta o teu Espírito e começa a vibrar. Daqui a pouco aqueles sons do inferno vai saindo, aquelas perturbações, aqueles palavrões, aquelas sujeiras, aquelas imagens imundas, elas vão saindo. E o teu espírito começa a falar, e o óleo santo vai descendo, e o fogo vai acendendo, e toma a mente humana. É a unção que você precisava. Você liberou através do som do Espírito. Eu não sei qual o tipo de som que você vai usar amanhã, mas aquele som que vai sair de você é necessário para você vencer o inferno. É necessário para acessar ele, algo nele. Algo nele. Nem todo som você acessa a mesma dimensão do reino. Não é porque você está falando em línguas que você está acessando a mesma coisa. Tu tem que saber. Tu tem que aprender isso agora. Sabe que eles não crescem espiritualmente, os dons não desenvolvem, a vida não vence os pecados. Não sabe usar a grande graça do ministério de línguas. É a sua linguagem celestial. Porque quem fala em mistério, fala diretamente com o Altíssimo, com Deus.